Bom que? Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Pão Nosso também. É a lição 42, que fala que nós estamos sempre vivos. E ela nos remete, à esperança, por sabermos que somos imortais. Então, sempre vivos, a partir do momento que Deus nos criou, nós seremos sempre vivos. Nós somos espíritos imortais, tá? Então, essa lição vai trazer para a gente que a gente é imortal. Que nós precisamos despertar e preencher o nosso espírito desta certeza. Que nós somos imortais. Então, a gente precisa entender isso. Para que nós possamos seguir a nossa caminhada de uma forma diferente. Que nós possamos guiar as nossas atitudes e os nossos comportamentos de uma forma diferente. Por quê, gente? Porque tem um porvir. Depois daqui, tem muita coisa. Certo? Tem um plano espiritual, tem outros locais para a gente conhecer. Então, a gente precisa guiar os nossos comportamentos e as nossas atitudes aqui. Para que nós possamos colher os frutos no porvir. A gente precisa entender, gente, que não faz sentido nós vivermos uma existência só. Se nós tivéssemos uma existência, para que nós seríamos bons? Para que nós praticaríamos a caridade? Não é? Não faz sentido. Então, a gente pode nascer, sabe aquela história, pau que nasce torto e morre torto? A gente podia nascer torto e morrer torto. Uma existência. A gente não precisa fazer sacrifício nenhum. A gente não precisa buscar se melhorar. Para quê? Se a gente só tem uma existência. Então a gente precisa tirar isso da cabeça da gente. Vai para o céu. Hã? Vai para o céu e fica lá no céu. Ou vai para o inferno e fica lá no inferno. Então, são poucos, né? 1, 2, de 1 milhão. Certo? Então a gente precisa entender que nós temos várias existências, que Deus criou a gente simples e ignorante, os nossos espíritos iguais. Todos nós nascemos iguais. O que diferencia a nossa evolução? É justamente isso, gente. São os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Aqui é que diferencia se nós teremos que encarnar mais ou menos. Se nós evoluirmos mais rápido ou não. Esse entendimento que a gente precisa ter. Que nós temos várias existências. Todos os seres estão sempre vivos na criação. Né? Tudo começa com a mudança da perspectiva que a gente vê a vida. Se a gente vê a nossa vida, se a gente fica se lamentando que tudo está ruim, que tudo é ruim, que tudo está difícil, que nada vai para frente, tudo está difícil, nada vai para frente. A gente conversa muito aqui a respeito do pensamento, não é mesmo? Que o pensamento muda tudo, o pensamento muda as vibrações. Mudando as vibrações, muda o jeito que a gente vê a vida da gente. Se hoje eu estou sofrendo, estou passando por isso, um objetivo tem. Qual é? Não é? Qual é? Pagar as coisas anteriores, dar uma acertadinha no débito, né, seu Wagner? De vidas anteriores e o que fizemos aqui também.
O que a gente faz aqui, né? A gente dá uma acertadinha aqui também. Precisamos mudar o nosso proceder agora para alcançarmos novos horizontes após a carne. Por que após a carne, gente? Porque a gente não morre. O espírito não morre. O que fica aqui é a carne. Então a gente precisa mudar o nosso proceder agora para a gente entender, para alcançar novos horizontes quando nós deixarmos essa carne aqui. Porque vai ficar. Não adianta. Hoje a gente estava, eu e a minha filha, a gente estava conversando sobre, como é que se diz, a cremação, né? Uma amiga minha perdeu o pai dela desencarnou há 2 semanas, e ele foi cremado. E a gente estava conversando sobre cremação e tal. Mãe, mas e aí? Mas pode jogar no mar, ou pode jogar no rio, ou pode jogar... O que faz com esse pó? Né? Porque a gente volta, o que está ali é o nosso osso. Aí eu falei, pode, minha filha, pode jogar. Aonde a pessoa queria que fosse jogado. A gente não enterra? Não é o bicho que vai comer? É a mesma coisa, gente. O que a gente leva dessa vida? O que a gente leva? Apenas a nossa reforma moral. O que a gente fez de bom. O que as pessoas lembram da gente, nossa, olha, fulano era assim, 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 assado. São as coisas boas que a gente leva. São as nossas atitudes que a gente leva. Qual a atitude que eu estou levando? É ruim? Minha vida foi ruim aqui? Eu fiz só coisa ruim? Se prepara, você vai levar coisa ruim também. Porque ninguém é santo depois que morre. Depois que desencarna. Do jeito que você é aqui, vai continuar lá. Então a gente precisa pensar nisso, gente. É hora de acordar. Como diz uma conhecida nossa, que a gente faz estudo, o tempo urge. Urge. E passa muito rápido. É a vida futura impactando na vida presente. A partir do momento que você entende que você tem essa vida futura aqui, você muda a sua vida presente. Não tem aquele velho ditadozinho, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Me diga com quem tu andas que eu vou te dizer quem você é. O que você quer? Quer andar com bem? Quer andar com mal? Quer fazer o bem? Quer fazer o mal? Quer ficar com preguiça ou quer agitar a vida? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Um dia o meu pai falou isso pra mim, eu falei, nossa, preciso mudar. Gente, então, esse estudo do livro, a lição 42, ele traz, né, o Emmanuel traz pra gente esse trecho da conversa de Jesus com os saduceus. Então tá lá, ora, Deus não é dos mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Por quê? Porque os saduceus, eles achavam que Deus era só dos mortos. Não, Deus é dos vivos. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos vivos. Ninguém está morto. Então Deus é dos vivos. Os saduceus, gente, ele vem de Sadoc, tá? Sadoc, ele foi o primeiro sacerdote do Templo de Salomão. Ele era da tribo de Levi também, dos 12, que houve aquela divisão. Então ele é da tribo de Levi, tá? E significa ser justo e ser correto. Nós tínhamos, lá naquela época, tinham dois segmentos religiosos muito fortes, dos saduceus e dos fariseus, tá? Os fariseus, gente, eles acreditavam na vida após a morte.
mas eles não entendiam como isso acontecia. Lembra que eu já falei aqui que Jesus pergunta para os apóstolos, o que achas que eu sou? Quem achas que eu sou? E eles falavam assim, que uns acham que ele é Elias, outros acham que é João Batista, outros acham que são os profetas. Lembra que eu já falei isso para vocês? Então, eles acreditavam na vida, que tinha alguma coisa além disso daqui. Já os saduceus não acreditavam. Eles acreditavam que morreu, acabou, está tudo encerrado, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que Deus, ele é dos vivos. Aqui eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês. Então, Jesus estava lá conversando com esses saduceus e explicando essa situação, né, que nós estamos vivos. Por isso que fala que nós estamos sempre vivos. Aí, gente, o texto traz assim, ó. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte. Nessa ou naquela sentença, a conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la. Não por cessação, a morte não é a cessação, e sim por uma atividade transformadora da vida. Então a morte, o que é? É uma transformação. Você deixa a carne e o espírito se transforma. Você vai para a sua nova vida. Você continua a sua vida como espírito e deixa a sua carne. Não tem a borboleta? Borboleta não deixa o casulo e vai voar? A mesma coisa acontece com a gente. A gente deixa essa prisão, que é o nosso corpo, que nós precisamos encarnar para poder evoluir. A gente estava estudando isso agora ali dentro. Nós precisamos encarnar para evoluir, certo? E depois que a gente passa pelas provas que a gente tem aqui, o que acontece? A gente se desprende da nossa carne e vai para a nossa verdadeira vida, que é a espiritualidade. Então, gente, não adianta a gente ficar aqui brigando, ficar aqui com tanto egoísmo, ficar aqui com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto materialismo, porque nós não vamos levar nada. Não é aquela história, né? Eu não lembro agora qual que é a história, acho que é na Grécia, grego, que tinha lá o Deus que ia separando o dinheiro. Se você levasse o dinheiro, ele ia pesando, você vai para cá, o outro vai para lá. Você lembra disso, seu Pedro? Eu vou lembrar. Mas tem os deuses gregos, né? Que aí você não tem que pagar nada. O seu pagamento é a sua moral. O seu pagamento é a sua renovação, a sua transformação. É aí que você vai escolher em que lado você vai ficar. Se você vai para um plano espiritual mais elevado ou se você vai para um plano espiritual menos elevado. Então me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu é. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz também uma reflexão sobre a morte. Que a morte é uma espécie de mergulho mais profundo em nós mesmos, em que somos compelidos a viver na realidade que cultivamos dentro de nós. Então a morte também é o que está dentro da gente. Porque se a gente vive de forma errada, a gente vai morrendo aos pouquinhos. Se a gente se alimenta de forma errada, a gente vai morrendo aos pouquinhos. Se a gente cultiva o ódio, a gente vai morrendo aos poucos. Então a morte não é só o desencarne, é dentro da gente mesmo. É o que a gente está cultivando. Tá?
Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É o que eu estava falando. Tá? Se você não se melhora, se você não cultiva o bem dentro de você, você está morrendo aos poucos. Você está cultivando o mal aos poucos dentro de você. E aos pouquinhos você vai morrendo também. A gente não pode, gente, ficar na estagnação. O que é estagnação? É ficar parado. É não fazer nada para melhorar. Porque a gente precisa, a vida precisa do quê, gente? De movimento, de exuberância, de fluidez, de amor, de continuidade, de progresso, de desenvolvimento. A vida é movimento. A vida é movimento. Mas se você cultiva dentro de você tudo isso daqui, você está estagnado nisso daqui, na mágoa, você está estagnado no ressentimento, você não consegue nada disso daqui. Você já se olhou no espelho e já falou assim, para com isso. Olha no espelho, fala para você mesmo, para com isso. Vamos, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, eu preciso melhorar. Conversa com você mesmo. Se olha e fala, nossa, por que eu tô assim, gente? Eu não sou assim. Por que eu tô triste hoje? Eu não sou triste assim. Opa, sai, larga de mim. A gente precisa fazer isso. Sair do coitadismo. E nos renovar. Nós não somos nenhum coitado. Nós não somos coitados. Para de alta piedade. Nós temos erro, nós cometemos erros, nós somos imperfeitos e é natural, porque nós estamos aqui, nós estamos nesse planeta de prova e expiações, mas a gente não precisa ficar errando o tempo todo. Nós não precisamos ficar na estagnação. Nós podemos e devemos mudar, nos movimentar e tomar as atitudes nas nossas vidas. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Olha, gente, isso aqui é a nossa carne, isso aqui é o nosso espírito. É abrir a gaiola. Mas a gente precisa abrir essa gaiola em vida. Em vida que eu estou falando aqui, encarnado. Abrir a gaiola do coração, do entendimento, do crescimento. Nós somos espíritos, nós estamos no corpo. Nós não somos corpo. Hoje eu sou a Cláudia, eu estou a Cláudia, eu não sou a Cláudia. Amanhã eu posso ser outra. Mas hoje eu estou a Cláudia, mas eu sou esse espírito aqui, ó. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existem desordem para os desordendos. Quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, a gente continua trabalhando. Mas depende da gente. No livro Nosso Lar, tem lá, né? No Nosso Lar, para você, cada vez que você trabalha, você tem bônus horas. Então, você vai recebendo bônus horas. Que aí você vai tendo merecimento de ver sua família, a sua família encarnada, você vai tendo merecimento de ir para outros locais, outras colônias, outras cidades, para ter novos aprendizados. Você continua trabalhando. Aí estava o André Luiz e uma senhora. Aí a senhora ia lá e pedia, porque queria visitar os filhos dela. Não lembro qual que era o ministro
Tenho amnésia, viu, gente? Era o Clarence? Aí o ministro falou, mas o que a senhora fez? Eu ofereci para a senhora trabalhar em tal lugar, a senhora não quis, só reclamou. Eu ofereci para a senhora trabalhar em tal lugar, a senhora não quis, a senhora só reclamou. Ah, mas é que fulano é isso, é que lá é ruim, é que lá não sei o que, ela só reclamou. Conclusão, ela estava lá não sei quantos anos, ela não tinha bônus horas. Então ela não tinha o direito de ver os filhos encarnados. O André Luiz do lado, opa, peraí, o que está falando aqui para ela serve para mim, então eu vou tratar de trabalhar, porque eu quero ver minha família, como é que eles estão, aquela coisa toda, né? A gente ainda está ligado na carne. Não, gente, continua trabalhando, não para. Na crosta da terra, ou além dos seus ciclos, permanecemos vivos invariavelmente. A gente não dorme, você está aqui dormindo, seu corpo físico está dormindo, mas o seu espírito está viajando, está aprendendo, está estudando. Ou está em lugar ruim, que você passou o dia pensando em coisas ruins, você acha que você vai estudar? Não, você vai para um lugar ruim também. É muito interessante isso, né, gente? As minhas amigas me perguntam, eu falo, gente, é muito legal. É muito interessante todo esse processo. E deixa a gente assim, meu, como é que eu vou? Para onde que eu fui essa noite? Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Então, os nossos irmãos desencarnados, eles não são magos, eles não são adivinhos. Eles são espíritos que, como a gente, também estão buscando o aprimoramento. Então, meus irmãos, que nós possamos levar daqui, nessa noite, e durante a semana toda, e para a nossa vida, vivermos como espíritos e não como carne. Que nós saibamos que nós temos um porvir, um plano espiritual, que a nossa vida real é no plano espiritual. E que nós, o que nós fazemos aqui, vai refletir lá. E o que a gente quer que reflita lá? Como a gente quer viver lá? Vai depender das nossas atitudes aqui. Vai depender do que nós estamos fazendo aqui. De como nós estamos levando a nossa vida aqui. Somos imperfeitos? Somos. Mas temos a oportunidade de melhorar a cada dia. Um dia a gente cai, outro dia a gente levanta. Mas o importante é que a gente está reconhecendo. Que nós estamos reconhecendo como nós somos e estamos tentando mudar. Que nosso Senhor nos acompanhe, nos guie, nos proteja. Que assim seja. Obrigada. O senhor coloca a música?